Prometo ser bem breve, bem rápido. Até porque, como já é o último conteúdo, todo mundo já falou um pouquinho, um pedacinho de cada. E hoje mesmo eu vou falar sobre a questão de música, os instrumentos e a direção. Quando nós paramos para analisar a questão de música, eu sou bem enfatizante com isso, principalmente com a Sara. Para a gente ver qual o sentido da música, porque hoje em dia você pode parar para observar a indústria musical, principalmente, ela tem crescido nesse sentido, porque o pessoal hoje em dia não tem mais tempo de assistir televisão, de assistir alguma coisa, é mais a questão de música. E todas as músicas, elas têm um norte, né, um sentido, para que ela serve, para que ela foi oferecido. E a gente tem que ter muita atenção no que você está ouvindo, no que você está escutando, né? Porque a maioria das músicas, ela tem como lembranças. Ela traz em lembrança, você pode escutar uma música antiga, uma música de Deus, uma música secular. Você vai ter alguma lembrança. E com isso acaba que gera novos gatilhos no nosso corpo, na nossa cabeça. Depressão, ansiedade. Tem músicas que elas são oferecidas que vão trazer esse tipo de situação, uma depressão para a pessoa, porque ela foi consagrada para aquela situação. E quando nós trazemos ela para o contexto da igreja, nós verificamos a questão do cântico individual, coletivo. E no cântico individual, é importante nós sabermos que extrair assim, dentro de uma reunião, o que Deus quer falar com a gente, porque a Bíblia mesmo fala aqui em Salmos que cantai ao Senhor um novo cântico, que eu consigo ver bastante assim, é com o Gessé, nessa questão. Às vezes a gente está adorando, a gente está louvando e o Gessé começa a puxar uma música, um cântico novo, e aquele cântico que está vindo de Deus, e às vezes a igreja ela não consegue absorver isso, ou então repetir aquelas palavras para que daquelas palavras saiam novos louvores. E a nossa canção, quando ela é ministrada de forma clara, nós podemos usar esse método, né, que é de repetição. Outra questão também é que o Espírito Santo, ele que coloca em nossas bocas, ele que traz novas canções, ele que traz novos ritmos. E tem ritmos que a gente até pode observar que a igreja até tenta copiar o ritmo do mundo, que é para agradar as pessoas. A gente vai colocar um ritmo de um funk, de um sertanejo, não que eu seja assim, né, contra esses ritmos, mas eles lá e a gente aqui adorando ao Senhor. E quando a gente vem também para instrumentos, os instrumentos musicais, né, no caso que a gente tem. Você até falou sobre a questão de tabaco, sobre bumbo, e sabemos utilizar esses instrumentos da melhor maneira, da maneira correta. Uma equipe de música que tem o Senhor como sua fonte, ela entrará no fluir constante com Deus. A Cláudia ela é bastante incisiva nessa questão de termos uma intimidade mesmo com Deus, a gente ter Deus como uma fonte. Não adianta nada a gente ter técnica, a gente ter todos os instrumentos, a gente ter tudo, se a presença de Deus não tiver em primeiro lugar na nossa vida. E uma das coisas que a gente tem colocado mesmo assim diante de Deus, aqui principalmente na nossa igreja, é essa questão de termos consagração, de termos uma vida constante com Deus. Eu sempre falo isso, Paulo, né? Paulo mesmo falava que come em casa. Então assim, não adianta nada você vir para cá com a barriga vazia, você não ora, você não busca a Deus, você não se alimenta, querendo sair daqui cheio. Você pode sair daqui cheio, mas aqui é um lugar que a gente tem que transmitir para outras pessoas que vêm lá de fora vazio. Então a gente sempre buscar isso aí, buscar agregar na vida de outras pessoas, a gente vir para cá para entregar o nosso melhor, para a gente entregar tudo aquilo que a gente tem, porque nós fomos feitos para adorar ao Senhor, nós fomos criados para adorar ao Senhor. E nesse sentido tem a questão da preparação espiritual. Quando principalmente a gente que está aqui no louvor, tem hora que a gente vê que o louvor está barrado, que o louvor está travado e a gente não consegue fluir com algumas coisas. E a gente acaba que a gente tem que discernir
esse tempo, né, espiritual, esse ver o que está acontecendo no ambiente, isso. Obrigado. E tem a questão do ambiente do louvor, né, que às vezes pode ser, tem guerras espirituais que vão acontecendo. Se a gente identificar como um ambiente de guerra, a gente tem que entrar com músicas de guerra, a gente tem que entrar com momentos proféticos, a gente tem que entrar em um ambiente de adoração, e a gente tem que estar ligado a Deus, ao Espírito Santo, para a gente poder conseguir identificar esse tipo de ambiente. Porque esse tipo de ambiente ele pode estar travando, pode ter pessoas que estejam no nosso meio, que estejam precisando de uma cura, de uma libertação, e através do louvor, da música, da adoração, é que os céus são abertos. É através dele que nós abrimos o culto. Por quê? Porque nós estamos preparando aquele ambiente para o Senhor. É através dele que as pessoas começam a sentir a presença de Deus, começam a sentir... só que fugiu a palavra, né? Começam a sentir a ambiência do local, né? A gente estava até conversando, acho que foi eu. É o ambiente do momento. Isso, a gente estava conversando esses dias sobre a questão do ambiente, de preparar o ambiente para a pessoa já chegar ali, a gente chegar mais cedo, a gente já está com o ambiente preparado, para a pessoa já sentir a presença de Deus, né? A própria palavra de Deus ela fala, né, que vem a hora que é agora, que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. E a gente coloca uma pergunta, né? O que você tem feito para adorar ao Senhor? Será que a gente chega aqui no culto só na hora de adorar, de louvar, e a gente só quer pedir e não entregar ao Senhor o que é devido a Ele? Como a gente coloca, tem 3 pilares sobre uma liderança, né? Porque além do louvor, da música, tem que ter uma direção do ministério de louvor. E essas 3 coisas são a sabedoria, o conhecimento e a unção do Espírito Santo. O líder do louvor, bem como os músicos, devem ser pessoas cheias do Espírito Santo. Até um tempo atrás eu falei com o Gessé, né, que eu tinha dado uma afastada para o lado, né, dado uma seguradinha. Aí eu peguei e falei, ele falou, o que aconteceu, Guilherme? Você está pecando, tá, alguma coisa? Eu falei, não, Gessé, o problema é porque assim, como eu estou lá na frente, eu quero oferecer para as pessoas algo sincero, algo de Deus. Não adianta nada eu estar lá vazio e as pessoas lá querendo receber mais de Deus e eu não tenho o que oferecer para elas. E é nesse sentido, o líder de louvor ele tem que estar sempre bem preparado, porque o ataque ele é constante. Quem está na frente do louvor, quem está ministrando, ou quem está ali até cuidando dos copos, varrendo a igreja, quem está dentro da obra, é ataque 24 horas, assim, é um ataque que você tem que estar sempre preparado. E a gente busca sempre também a questão da unidade do ministério. A gente está sempre em um só corpo, um só espírito. Às vezes a gente estava até conversando com a Cláudia esses dias, a gente começar a ter uma prática de gesticular, né? O olhar, uma pessoa olhar um para o outro e saber o que você tem que fazer, você tem que voltar, se você vai repetir aquela música, se você vai continuar deixando do jeito que está. Então, assim, a unidade ministerial é nisso, é a gente saber que nós estamos aqui com um único propósito de adorar ao Senhor, de buscar a Deus, mesmo errando, mesmo acertando, a gente tem que ter a consciência de que a gente está fazendo o nosso melhor para Deus. E uma das orientações sobre a direção do louvor é como começar. Aqui ele fala para a gente começar com músicas leves. Mas eu e a Cláudia já são diferentes. A gente já gosta de começar já as músicas agitadas, depois vem as mais leves. A gente é que nem quando a gente estava conversando, é sobre identificar o ambiente. Às vezes vai ter um ambiente que vai pedir uma música mais de guerra, às vezes vai ter um ambiente que vai pedir uma música mais suave, de adoração, de louvor. Mas a gente tem que tentar sempre buscar em atingir o clima da adoração, que é o clima de louvor a Deus mesmo, né? Que é a questão de avisar as músicas, guiar o povo. Uma das funções também do Ministério de Louvor é essa questão de guiar o povo, porque muita gente é nova, muita gente ainda não conhece as músicas. A gente está providenciando instalar o Data Show para tá trazendo novas músicas, novas oportunidades, né, para o pessoal conseguir acompanhar com a gente.
E a gente aqui tentar guiar, assim, mostrar, né, como é que vai ser a direção do culto, como é que as pessoas podem adorar, como a Cláudia até falou aqui, todo mundo tem a sua maneira de louvar e adorar o Senhor. O importante é você estar adorando ao Senhor, né? Você estar buscando a Deus. E uma coisa que o Jessé fala também que é bastante importante, que eu vejo, é a questão de não pregar sermão em cânticos. Porque, que nem ele estava falando no começo hoje, né? Aquela música que tem sabor de mel. Pregando um sermão no cântico, a pessoa está desabafando ali. Não que a música não traga essa questão, mas ela está passando um sermão ali no cântico. E isso fica até desagradável, né? Para quem está ali embaixo. Então, assim, o que eu fui bem breve, eu acho que o pessoal já conseguiu resumir tudo pela manhã. A gente teve uma manhã maravilhosa, uma tarde também, assim, graças a Deus, com a presença de Deus. Foi uma manhã que a gente conseguiu. A gente tinha feito uma programação, né? Só porque Deus é que toma a direção. Porque quando a gente coloca na mão de Deus, Deus faz a vontade dele. Não queríamos ter parado, mas a gente também tinha que seguir uma programação. Então, assim, a minha palavra hoje foi referente a isso, a gente ter mais consciência do louvor, do que você tem colocado para você escutar, do que você tem colocado, do que você tem se alimentado, né, no caso. Se você tem se alimentado de coisas boas, da presença de Deus, se você não tem esse tempo, se você não tem esse costume, você começar a fazer como se fosse a oração, 5 minutos ouvindo uma palavra. O Edmilson até falou que ficou internado 11 dias, ficou escutando a palavra de Deus. Às vezes as pessoas estão os 11 dias internados, estão vendo coisas que não alimentam o espírito, né, mas que alimentam o corpo. Então, assim, a gente buscar mesmo essa questão de se entregar mais a Deus, de adorar mais a Deus. É uma música que vai te trazer paz, que vai te trazer conforto. Você pode estar passando uma dificuldade. Eu tenho certeza que no momento que você coloca um hino, uma música evangélica, você começa a ver a situação de outra maneira. Eu aprendi muito nesses dias, nesses tempos agora, a questão dessa de descansar em Deus. Antes eu queria tomar a atitude de tudo, de ir lá e fazer, resolver, e não acontecia nada. E Deus começou a tratar isso no meu coração, de descansar. Se aconteceu hoje, é porque foi a vontade de Deus. Se não aconteceu hoje, é porque Ele está no controle de tudo. A gente tem que parar de querer tomar a rédea, né, a direção da situação, e saber que a gente é apenas aquele jumentinho ali que carrega o peso da glória. A gente não tem que sobressair a Jesus, sobressair a Deus. A gente tem que saber confiar que Ele é fiel e que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para a nossa vida. Amém? Então é isso que eu tenho para trazer para a igreja.